Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas sobre sistemas operacionais. Essa é a nossa videoaula 1, onde nós vamos apresentar os conceitos básicos, uma introdução sobre os sistemas operacionais. Lembro sempre a vocês de olharem o nosso material em nossa sala de aula virtual, que complementa e enriquece o conteúdo que aqui é apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 1, Introdução aos sistemas operacionais. Então vamos às definições. Segundo Dayton, vemos um sistema operacional como os programas implementados como software ou firmware que tornam o hardware utilizável. O hardware oferece a capacidade computacional bruta. Então os sistemas são as placas, são os módulos que vão executar algum tipo de tarefa. Os sistemas operacionais eles disponibilizam convenientemente tais capacidades aos usuários, gerenciando esse hardware para que se obtenha uma performance adequada. Ou seja, o sistema operacional é a nossa interface entre o hardware e aquilo que nós queremos do computador. O sistema operacional ele controla o hardware, portanto, e coordena seu uso pelos diversos programas aplicativos dos vários usuários que utilizam o sistema. Ele é um aplicativo, e é um aplicativo que gerencia o hardware e facilita o desenvolvimento de aplicativos, da execução de aplicativos, da instalação de aplicativos, verifica se não vai ocorrer algum tipo de choque, algum tipo de acidente de percurso, né? Onde um sistema, onde um aplicativo pode ter um mau funcionamento, ou apresentar um mau funcionamento, e esse mau funcionamento, inclusive, ser refletido no próprio hardware. Então, nós temos o sistema operacional entre os aplicativos do usuário, ou seja, entre aquilo que a gente quer que o sistema computacional faça, e o hardware em si, que é a máquina, onde estão as nossas placas, onde estão as memórias, onde estão todos os dispositivos que nós desejamos utilizar. Dentre as funcionalidades do sistema operacional, nós podemos destacar a gerência do processador, ou seja, a gerência da CPU, a gerência de memória, a utilização dos recursos de memória do computador, do elemento, né, do hardware, a gerência de dispositivos, todos os dispositivos que estão associados, os periféricos, como impressoras, como câmera, como microfone, enfim, tudo que é utilizado junto do hardware computacional, junto à CPU, para que a gente possa retirar serviço, né, da máquina, ter serviço, ter oferta de serviço do sistema computacional. A parte de gerência de arquivos, onde nós temos aí a arrumação, né, de todas as aplicações, de todas as informações, todos os dados que nós temos instalados, que nós temos armazenados na máquina, a interface gráfica, que nos permite um acesso visual, que nos permite uma interação visual e também através mesmo de teclado, mouse e outros recursos para interagir com o hardware. Toda a parte de proteção, que se refere à utilização dos recursos computacionais, evitar que travamentos aconteçam. Na verdade, o sistema operacional ele tem como papel, né, justamente gerenciar o funcionamento desses recursos, gerenciar o funcionamento dessas aplicações para evitar esse tipo de interação que pode vir a causar travamentos, causar problemas de mau funcionamento. Toda a parte de suporte de rede, todo computador hoje, de alguma forma, está ligado a alguma rede. Se você está ligado à internet, você está utilizando várias redes, partindo da premissa que a internet é um conjunto de redes, né, onde nós podemos obter serviços, onde nós podemos fazer diferentes transações. O sistema operacional ele também tem um papel muito importante nesse suporte da rede, nesse funcionamento de toda a rede. Então, é importante, bastante interessante a gente observar todas essas funcionalidades aí dos sistemas operacionais. Quando falamos também
em sistema operacional, nós estamos falando em uma estrutura de camadas, tal qual as camadas do modelo OSI, que nós já vimos em outros momentos. O sistema operacional também é montado em uma estrutura de camadas, onde nas camadas superiores nós temos os aplicativos, nós temos os programas utilitários, que estão a nível de usuário. Na camada intermediária, nós temos a nível de sistemas o núcleo, que é o kernel, onde estão todos os códigos e drives de dispositivos que vão ser utilizados para fazer essa conexão das aplicações dos usuários com o hardware. E na camada mais baixa, nós temos aí o próprio hardware, né, com os dispositivos físicos, controladores de dispositivo, que necessariamente não são físicos, nós podemos ter lógico. Então, o sistema operacional também se ocupa de fazer essa conexão. Portanto, o hardware na camada mais baixa, uma camada de software, que é o firmware, onde tem o código de inicialização, o núcleo, o kernel do sistema operacional, que é o nível de sistema, e na parte superior, na camada superior, a nível de usuário, nós temos programas utilitários e os aplicativos. Na década de 1940, por exemplo, as tarefas eram normalmente passadas ao computador por meio de algum artifício, por exemplo, cartões perfurados, que eram introduzidos na máquina, era feita a leitura a partir desses cartões que eram preparados pelo ser humano. Não existia um sistema específico para fazer esse tipo de introdução de tarefas, introdução de dados para os computadores. Cada tarefa, então, era realizada pelo computador, tarefa a tarefa, e essa ação era chamada de job, né? A tarefa realizada pelo computador é chamada de job. Cada job é formado não só pelo programa que vai ser realizado, pela tarefa em si, mas também pelos valores, pelos dados que vão ser utilizados e as próprias instruções de controle de máquina para que todo o processo funcione. Isso aí vem dos primórdios da computação, vem lá dos mainframes que utilizavam jobs justamente para processar os programas, processar as tarefas e entregar resultados para o ser humano. Parte desse processo vem evoluindo e passamos a ter conjuntos de funções, conjunto de atividades de jobs que vão sendo executadas grupo a grupo. Para cada tarefa realizada, entretanto, era necessária uma interação do usuário, interação do elemento humano, que teria que ter uma especialização, teria que ter um conhecimento computacional, da linguagem computacional, para que essa interação realmente funcionasse e, ainda que fosse apenas por uma confirmação, essa dependência era grande, dependia da habilidade do ser humano em trabalhar com essa informação, em processar essa informação, em fazer o input dessa informação, e tudo isso interferia na velocidade do processo. Vem a evolução, chegamos aos sistemas multiprogramados. A multiprogramação ocorre quando vários jobs estão na memória principal, ocorrendo isso simultaneamente, e o processador ele vai selecionando um job por vez. Ele chaveia de um job para outro, fazendo com que todos sejam executados passo a passo, enquanto que os dispositivos periféricos eles ficam em uso quase constante. Vejo que a multiprogramação é uma evolução daquela programação única, né? Onde eu tinha apenas um job em execução inicialmente. Passo a ter vários programas sendo executados simultaneamente, ou pseudo-simultaneamente, porque existe um chaveamento, onde cada um é executado num tempo. Vendo a figura, nós temos aí os jobs A, B, C, D, E e F, que são executados, mas cada um ao seu tempo. De qualquer maneira, há um ganho muito maior em termos de velocidade, a redução do tempo ocioso, uma vez que não há interferência humana nesse processo. Vieram em seguida os sistemas de tempo compartilhado, ou time sharing, que são importantes para esse desenvolvimento da multitarefa. É algo assim, bastante desejado, é algo que os sistemas almejam, né, em termos de evolução.
o compartilhamento de tempo nos dá mais agilidade na execução das tarefas. É possível, aí sim, executar de fato a multitarefa, onde esse tipo de operação, o time sharing, ele é viável hoje em diferentes sistemas computacionais. Os sistemas de tempo compartilhado permitem que diversos programas sejam executados a partir de fatias de tempo de um processador. Essa fatia de tempo é conhecida como time slice. Então, para nós, seres humanos, como essa fatia de tempo é muitíssimo pequena, nós temos a ilusão que tudo acontece simultaneamente. Esse tipo de sistema é mais rápido, porque consegue realizar mais tarefas em um menor intervalo de tempo normalmente. Então, nós temos um processador que vai se dividir entre diferentes processos, e esses processos são executados quase que simultaneamente. Como eu disse, a impressão que passa para nós seres humanos, devido a ser um lapso de tempo muito pequeno, ao time slice ser muito pequeno, a ilusão que nós temos é que tudo acontece simultaneamente. Já o conceito de multiprocessamento, ele é uma evolução nesse processo todo que a gente já falou. O multiprocessamento ele é um conceito que consiste em mais de um processador realizando tarefas. Todos esses processadores têm acesso ao hardware e cada um deles executa uma tarefa em si. Ou seja, nós dividimos a execução das tarefas por vários CPUs, vários processadores, e esses processadores são capazes de realizar muito mais tarefas simultaneamente. O multiprocessamento ele também se refere à capacidade de um sistema em suportar mais de um processador ou a capacidade de alocar várias tarefas entre esses processadores. Vemos que na atualidade nós temos computadores que são multiprocessados, com vários núcleos de processadores, o que dá uma agilidade muito grande, o que aproveita muito mais a capacidade computacional e todo o hardware que nós temos hoje desenvolvido. Dentro desse conceito de multiprocessamento, nós temos o multiprocessamento simétrico, que é o mais utilizado, onde, mesmo que ocorra alguma falha em algum processador, os outros processadores vão operar normalmente, porque cada um tem uma cópia do sistema operacional. Então, há uma independência de processadores, é possível trabalhar de uma maneira contínua, onde o acesso à memória, memória de armazenamento e todos os drives de entrada e saída são acessados igualmente e não há perda em função de alguma falha de algum processador. Logicamente, fatores como memória, como dispositivo de entrada e saída, vão ser determinantes no funcionamento desse sistema. Temos também o processamento assimétrico, o multiprocessamento assimétrico, onde nós temos um processador mestre, que é o processador principal, que controla o processamento entre os outros processadores chamados de escravos. No caso de falha do mestre, todos os outros também vão parar. Então é um sistema mais sujeito a falhas, onde a falha de o processador mestre no caso, pode interferir no funcionamento dos demais. Vale também, nesse caso, as condições de memória e dispositivo de entrada e saída, e também em caso de falha deles, nós vamos ter um problema no funcionamento do sistema computacional. Temos em seguida os sistemas em tempo real. Esses sistemas, que são também conhecidos como real-time, são destinados à execução de múltiplas tarefas, onde o tempo de resposta de um evento, quer seja ele externo, vindo de algum periférico, algum elemento fora do sistema computacional, ou interno, referente a uma memória, um tempo de CPU, é predefinido. Vejam que o tempo para sistemas em tempo real é de suma importância para que as tarefas possam ser executadas, possam estabelecer prioridades para essas tarefas e a execução delas chegue a termo. Marcando esse processo de evolução, nós temos aqui um resumo dos sistemas multiprogramáveis e multiusuário, onde a gente destaca aqui os sistemas Embedded, implantados na década de 1960, com programas e jobs processados
com cartões perfurados ou mesmo cartões em papel ou fita, o armazenamento em fita ou disco, e o processamento acontecia em função do espaço de memória para esse processo, exigiam pouca interação do usuário, sistemas em batch, com entradas e saídas acontecendo através de memórias secundárias, exatamente disco ou fita. Nós temos aí como exemplos os processos de cálculos, ordenação, backup e outros mais. O tempo compartilhado, conhecido como time sharing ou online, dividindo o tempo do processador em intervalos, são as fatias de tempo, time slice, onde cada usuário possui seu ambiente de trabalho próprio. Isso aí vai permitir a interação dos usuários através de dispositivos de entrada e saída. E os sistemas em tempo real, conhecidos como sistemas real-time, onde toda a capacidade de processamento era dedicada a uma tarefa até que essa tarefa também concluísse, e havia também a questão da priorização. São sistemas mais complexos, onde o tempo é um fator determinante. São usados, por exemplo, em controles de processo, controle de tráfego aéreo, usinas termoelétricas, processos bancários, etc. Seguindo esse caminho evolutivo, nós temos sistemas distribuídos que surgiram junto com as redes de computadores. Os sistemas distribuídos eles são muito semelhantes aos sistemas multiprocessados, mas como todos os equipamentos estão em rede, temos cada máquina, cada equipamento com seu próprio hardware, dividindo essas tarefas entre si. Nós temos um sistema que é multiprocessador, com vários tipos de memória, várias capacidades de memória, diferentes dispositivos de entrada e saída, que devem funcionar de uma maneira harmoniosa dentro desse contexto. Partindo agora para as funções do sistema operacional, ou SO, simplesmente, vocês verão em muitas documentações, em muitos livros, em muitas publicações, a expressão SO, como sistema operacional, ou OS, Operational System, E o conjunto de hardware e sistema operacional, ele é chamado de ambiente operacional ou plataforma operacional, sendo essa plataforma capaz de realizar tarefas de um modo específico, que é ditado pela própria interface do sistema. Então, nós temos aí o sistema operacional fazendo o meio de campo entre as atividades, entre as funcionalidades, as tarefas exigidas pelo usuário e o hardware, que vai executar isso, incluindo isso aí no hardware a memória, a CPU, os dispositivos de entrada e saída, todos os periféricos também. Existe uma interação entre o usuário e o hardware através do sistema operacional, que é o facilitador. Então, nós temos aí tarefas que vão envolver o uso de memória, uso da unidade central de processamento, da CPU, impressora, disco, fita, monitores, acesso à rede. Tudo isso deve ser facilitado pelo sistema operacional, independente do tipo de sistema operacional. Vejam que no mercado hoje nós temos diferentes fornecedores de sistemas operacionais, diferentes fabricantes de sistemas operacionais, e independente do fabricante, todos eles devem trabalhar da mesma forma. É claro que a implementação é que vai fazer a diferença. Os sistemas operacionais, como já falamos, trabalham em camadas para realizar suas tarefas, onde nós temos a camada de aplicação do usuário, nós temos a camada de sistema, a camada de software do sistema operacional, e nós temos a camada de hardware do computador. Os usuários interagem com as aplicações, essas aplicações interagem com o sistema operacional, e o sistema operacional se comunica com o dispositivo de hardware. No caminho oposto, a resposta do hardware passa pelas aplicações que estão interagindo com o sistema operacional e são devolvidas ao usuário que as solicitou. Bom, gente, em resumo, um sistema operacional ele é baseado em camadas, onde na camada superior nós temos o usuário, as aplicações de usuário, nós que utilizamos as máquinas. Abaixo nós temos as aplicações que estão para nos servir, para produzir o serviço que nós, usuários, desejamos. Essa aplicação interage com o próprio sistema operacional
para que o sistema operacional faça toda a ligação com o hardware, com o equipamento, e se produzam os serviços, e produzam as respostas, né, que nós buscamos. Nós temos aí toda a parte de interface de usuário, onde nós temos os dispositivos de entrada, que estão relacionados como teclado, como mouse. Hoje também temos voz, né, como fonte de entrada de informação. Nós também temos aí toda a parte de saída, que está relacionado como monitor, como impressora, como unidades audíveis. O gerenciamento dessas tarefas é feito junto à CPU, junto à memória, todos os elementos de controle de hardware. Nós temos o gerenciamento desses recursos de hardware também, que são facilitados pelo próprio sistema operacional. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de sempre verem o conteúdo que está em nossa sala de aula virtual, que complementa esse conteúdo que é apresentado aqui. Também não se esqueçam, deem lá o seu like lá no nosso canal. Apareçam lá, dá like. O canal do Paul Professor está lá para tirar as dúvidas. Nos encontramos sempre por aqui e espero vocês para a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos e até lá!